Severino, o personagem principal, é um retirante, que sai do sertão, fugindo da seca e da morte, em direção ao litoral, em busca de uma vida melhor. Porém, ao longo do caminho, Severino se depara, diferentemente do que esperava encontrar, vida, com algo que já conhece muito bem, a morte e o desespero. Logo de saída, se depara com dois homens carregando um defunto até sua cova. Enquanto segue sua viagem, Severino assiste à seca do rio Capiberibe e sente medo de não conseguir chegar ao seu destino, mas segue sua viagem. Ao passar por um lugarejo, ouve uma cantoria vinda de uma casa, que logo percebe se tratar de um funeral. Severino pensa então em desistir de sua viagem, pela primeira vez, e procurar trabalho naquela vila mesmo. Porém, conversando com uma moradora, percebe que nenhuma das atividades que poderia desempenhar, agricultura e pecuária, encontraria espaço ali, apenas aquelas ligadas à morte, como médico, farmacêutico, rezadeira e coveiro. Se não há como trabalhar, continua a viagem. Severino chega então à zona da mata, onde novamente pensa em interromper sua viagem e se fixar naquela terra branda e macia, tão diferente do solo do sertão. Encantado com a natureza verdejante do lugar, começa a acreditar que ninguém ali conhece a morte em vida, mas percebe a presença da morte ao testemunhar o funeral de um lavrador, que se realiza no cemitério local. Abandona então o pensamento inicial de encerrar ali a busca que mantinha pela vida, e continua sua viagem. Por fim, Severino chega ao Recife, onde resolve descansar ao pé de um muro. Trata-se de um cemitério, e Severino escuta então o diálogo entre dois coveiros. Os trabalhadores conversam sobre o trabalho que lhes dão os retirantes, que saem de suas casas sertanejas para morrer ali. Diante deste novo encontro com a morte, Severino chega à conclusão que a única parte que pode ser sua daquela terra é uma cova para sepultura, e resolve entregar-se a ela, com o pensamento de se atirar em um dos rios que cortam a cidade. Ao se aproximar do rio, inicia um diálogo com José, morador ribeirinho. Pergunta-lhe se aquele ponto do rio é propício ao suicídio. José responde positivamente, mas tenta convencer o retirante a não se atirar. Severino pede então que ele lhe dê uma única razão para não fazê-lo. A resposta de José é interrompida pelo anúncio do nascimento de seu filho. José o celebra com vizinhos e conhecidos, recebe os presentes pobres que lhe trazem, ouve as previsões de duas ciganas a respeito do futuro da criança e, por fim, recordando-se da pergunta de Severino, dispõe-se a respondê-la. Afirma então que ele, José, não tem a resposta para a questão de saber se a vida vale ou não a pena, mas melhor que palavras, o nascimento de seu filho funciona como resposta, representando a reafirmação da vida diante da morte. A vida vale a pena ser defendida, mesmo que severina.